Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao O Agrocast, porque não é qualquer Agrocast, é o Agrocast. Em nome de Sicredi e Fertimax, estamos aqui hoje, eu, Saulo Campos, o Agrolindo. Eu, Caio Falcão, o Agrofofo. E vamos ter como convidado Dr. Ronald Paixão, Fazendas Reunidas RP. Muito boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, Saulo, boa noite, Caio. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse Agrocast tão importante para a Bahia, para a Feira de Santana e região e toda a Bahia. Show de bola! Começa aí se apresentando para nós. Eu sei que isso aqui vai demorar uns 5 minutinhos, galera, porque é vasta a carteira do doutor. Bom, Saulo, eu nasci na Paraíba, sou um paraibano sertanejo, numa cidade chamada Catolé do Rocha, filho de agricultor, fazendeiro, mini até médio fazendeiro, plantava algodão e também criava gado, né? E de uma professora primária. E me formei em odontologia no ano de 1989 e fui morar em Santa Catarina fazer o meu primeiro mestrado. E aí fiz o mestrado em Santa Catarina, vim para a Bahia, para a Feira de Santana, fiz um concurso aqui na universidade, para a Faculdade de Odontologia, passei em 1990, então comecei a dar aula na graduação na UFES. E aí depois fui fazer doutorado na USP, em São Paulo, outro mestrado na Unesp, em Araraquara. Fiquei uns 10 anos afastados, mas já linkados à Bahia. Hoje eu estou aqui na Bahia desde 1990, casei com a baiana, todas as filhas baianas, e hoje eu sou um baiano de coração, né? Eu nasci na Paraíba, mas sou adotado pela Bahia, Feira de Santana, a terra que eu adoro. Tudo que eu tenho eu devo à nossa Bahia, a Feira de Santana. Tudo que eu tenho é que eu sou, né? Beleza. E aqui foi muito além de um espetacular professor, né? Já tem empresas. E quando é que começou aí no agro também? Conta um pouco das empresas que o senhor possuiu, o empresário retado. Bom, eu mexo com o ramo de odontologia, eu tenho a Cobra Odontologia Integrada, que tem 32 anos de existência. É uma empresa dedicada ao atendimento na área de odontologia. Tenho também a Avança Escola de Odontologia, que é uma empresa dedicada ao ensino, né? E nós fazemos a pós-graduação, então sou professor além da graduação, sou professor também da pós-graduação. Então toda a parte de pós-graduação em odontologia a gente contempla nessa outra empresa, que chama-se Avança Escola de Odontologia, né? Então, e temos, que é o Instituto Brasileiro de Ensino Odontológico. Então são 3 empresas dedicadas à pós-graduação e odontologia. E no ano de 2001, já aqui na Bahia, eu adentrei ao ramo da pecuária, né? Por influência de meu cunhado, Dr. Adelmo Leite, eu acabei escolhendo, passei 2 anos estudando e entrei no ramo da pecuária. Com muito afinco e estou até hoje, a gente vem de lá para cá, desenvolvendo e estudando e trabalhando nesse ramo também. Pois é, turma, 23 anos aí na pecuária. E eu fui convidado por ele uma vez pra gente prestar manutenção, né, num rotacionado. E, cara, um Voazan sensacional numa área mais seca aqui da Bahia e foi muito gratificante. E isso é até um dos motivos da gente estar trazendo o Dr. Ronald aqui para falar com vocês, que é para vocês entenderem também a cabeça brilhante desse querido amigo hoje, posso falar amigo, e a gente vai entender esse passo a passo aqui, certo? E começou logo com os estudos, né? Os estudos, como ele falou, 2 anos estudando, então não chegou de vez. A gente tem que pegar os detalhes aqui da conversa que o cara vai deixando aqui e a gente vai aproveitando, né? E foi interessante que já veio com o sistema Voazan, né? Quando eu comecei a estudar sobre pecuária, eu disse, tá tudo muito igual, vamos ver uma coisa diferente, o que é que está funcionando melhor? E aí comecei a estudar e entrei exatamente do sistema Voazan, né? Que foi desenvolvido pelo bioquímico francês André Voazan, né? E aí além de estudar, contratei uma assessoria especializada, que é muito importante, principalmente que está começando o processo, tem que estar com bons técnicos, né? Com assessoria, como vocês, o Marcelo, sempre dá um apoio muito grande, o pessoal da Granja Birimbau para a gente. Então eu contratei uma assessoria, foi feito um planejamento e foi implantado, é uma área de quase semiárido, uma zona de transição, na região de Santanópolis, Bahia, um sistema baseado no sistema Voazan, com cerca elétrica. Em 2001 ninguém falava disso, né?
quase ninguém falava disso aqui no semiárido baiano. E foi feito para a pecuária de corte. E até hoje está lá funcionando muito bem. Foi algumas mudanças a gente fez, implantou no sistema, mas é um sistema que funciona super bem. Tá? Nessa teoria do Voisin aí, quem quiser estudar, né, é muito bacana, vale o conhecimento. E é das coisas que ele preconiza, né, é estar com pastejo rápido, né, ali, e muito descanso. Então, diferente de um pasto onde você coloca os animais ali que fica 10, 20, 30 dias, o sistema Voisin você vai passando os animais rapidamente ali pelo pasto. Então são vários pastos e com um tempo de descanso interessante. Acaba que no ano você utiliza aquele pasto, aquele piquete, né, 15, 20 vezes, tá? Dias, vamos dizer assim, 15, 20 dias. O restante é descanso. E é esse descanso aí, né, que vai gerar rebrota e vai gerar... E acaba rendendo mais, né? As fazendas que fazem esse tipo, parece que a comida... É porque, na verdade, o sistema Voisin ele busca um equilíbrio, né? Você vai equilibrar o seu solo, a sua pastagem e o seu gado, a sua colheitadeira, né, Saulo? Então, quando você consegue equilibrar tudo isso, você tem mais tempo de pasto, por mais vezes, e o gado comendo sempre, digamos, as pontas, a melhor parte do capim, o que é o ideal, né? É um sistema, é mais uma estratégia. Quem não conhece, vale a pena conhecer. E ainda tem a parte da integração com floresta também. O Voisin ainda fala alguma coisa desse assunto, né? Sempre tem o sombreamento, né? Extremamente importante para dar conforto, né? Isso, exatamente. Nós somos a Fertimaxi, uma das maiores empresas de fertilizantes do Nordeste. Em 2023, foram gerados 228 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos. Temos consistentemente crescido acima da média da indústria nacional de fertilizantes por meio da nossa estratégia de fidelização dos clientes das regiões que atuamos, dada a nossa agilidade, diferencial e pronta entrega de produtos. Fertimaxi, potencializando pessoas, maximizando resultados. Então, isso é muito importante o seguinte, porque as pessoas pensam, Voisin só funciona no desenvolvimento de pastagem se for irrigação. Não, na realidade é o contrário. Quanto mais seco for a área, mais você tem que dividir, né? Mais você tem que dividir. Só um exemplo, por exemplo, na época de chuvas, o pastoreio, você roda nos piquetes, com 45 dias já está de volta, 35 a 45 dias está de volta. Na época da seca, descanso mais longo, em torno de 90 dias. Na zona intermediária, em torno de 50 dias de descanso, né? Ocupação que vai de 1 a 3 dias, né? E muito importante, que é mais ou menos o que se está falando hoje de ultradenso, né? Pastoreio ultradenso, é que a ocupação é rápida e instantânea. O gado não faz a seleção de capim. Então você pode ter até mais de uma variedade de capim naquela área, que ele sabe que tem 1 a 3 dias para comer aquilo ali. Então ele vai firme, não importa. Muitas vezes até a erva daninha vai junto também no processo. E o sistema, como o Caio falou, ele mantém um equilíbrio. Então você tem uma autossustentabilidade, né? Ou seja, depois que eu implantei o Voisin, praticamente eu não fiz reforma de pastagem. Por quê? Porque o gado está lá, ele vai adubar, ele tem um excremento, né? Ele tem, o capim, ele novamente, como o Saulo falou, no máximo 15 dias por ano, ele é ocupado dependendo da quantidade de divisões. Sim. O meu sistema é planejado mais ou menos para 12 dias por ano. Então, 353 dias aquele setor está descansando. Então, não tem como bater pasto, né, na realidade, né? Então, há um equilíbrio grande e o gado come a parte mais nutritiva do capim, que é exatamente a ponta, né? E a gente também usa a cerca elétrica. Foi feito com cerca elétrica, todo o sistema com cerca elétrica. E eu apliquei isso também, os mesmos princípios no semiárido, quando eu tenho fazendas também lá no semiárido, e agora com cerca convencional e piquetes maiores por causa do custo, né? Do custo de construção. Aqui os piquetes são bem menores, em torno de 3 a 4 hectares por cada piquete. Aqui em Santanópolis nós temos por volta de 85 divisões na fazenda. Então são 3 núcleos e mais um outro núcleo que é uma fazenda vizinha, né? Que tem mais ou menos 22 divisões. Então, depois que você conhece o sistema e divisão de pastagem,
e trabalhar com distância de água e tudo isso, você não quer largar. Tá? Então, é um negócio impressionante. O gado perde menos energia, né? Pastoreia bem melhor o capim e come os nutrientes da planta de forma adequada. Qual é o tamanho da área aqui, doutor? Cada piquete, 4 hectares. Em torno de 3 a 4 hectares. Ou seja, 80 e quantos piquetes? São 3 setores. 2 setores têm 60 divisões e o último setor que a gente construiu, o Saulo esteve lá presente também, construiu junto com o nosso agrônomo lá, o Lucas. Lucas Pasto Verde. Lucas fez o planejamento. Esse setor tem mais 25 divisões. Então são 85 divisões numa fazenda. Numa fazenda só. Justamente para entender que muita gente questiona a gente, né? Cerca elétrica só dá certo no lugar que chove e tal. Não, você tá num lugar aqui que é uma zona de transição, você pega uma parte de Caatinga, já bem Caatinga, você tem outra parte que chove um pouco mais, mas ocupa uma área com 85 piquetes dentro e você produz uma quantidade. Quantos animais o senhor tem lá, doutor? Você hoje, por exemplo, na época seca, você pode estar... Eu faço recria, né? Já fiz engorda, faço recria, mas hoje você pode trabalhar 800 animais tranquilamente. Em recria. Uma área que não é grande, né? Uma área de 1.000 tarefas. Ou seja, 1.000 tarefas, que vai dar aí, dividido por 2,3, 434 hectares com 800 animais por ano, né? Média de recria, né? Então vai dar em torno de 10 arroba, né? Então imagine aí como é você botar um andar, né? Eu já cheguei na época das chuvas a ter 1.000 animais lá. 1.100 animais. Botar um andar na fazenda. No mínimo 50%. Se você tem uma fazenda hoje que você não está dividida e você dividir, você tem um aumento de 50% da capacidade. Perfeito. Só com as divisões. Perfeito. Sem nenhuma melhoria de manejo, só com a divisão e água, né? Que esse sistema, claro, tudo só funciona com água distribuída para o gado não andar muito, né? Então, na recria, a gente trabalha com 400 a 500 metros para andar de cada piquete. É planejado para o gado andar no máximo 400 metros em cada piquete para beber água. Certo. Lá a água é no coxo, bebedouro. Tanque? Tem tanques, mas toda a área social tem bebedouro. Aí, entendi. Claro, o gado escolhe a água limpa o bebedouro, né? Com certeza. Sempre vai na sombra e água limpa. Show de bola. Aproveitando de falar de água, já que se você estiver pensando em fazer isso, se você não tiver na sua propriedade os coxos já construídos, tem a tecnologia Jet Duto. Né? Que você tem como estar colocando os coxos móveis via engate rápido, né? Para que você tenha águas mais próximo do seu gado. Anteontem, no domingão, tava em casa e precisei mudar. E eu e o Diogo foi... Que é Dr. Rony até que cuida dele, né? Da saúde bucal. E eu e ele, rapidamente, a gente mudou todo o sistema de módulo. As bezerras desceram de módulo. E é muito prático. Nossa, eu apaixonado aí pela essa tecnologia da água ficar dentro da parcela, né? Então, você imagina, o senhor tá falando que é de 400 a 500 metros e a 40 metros, a 10 metros, a 5 metros. Perfeito. Aí que é o sonho de todo. E eu tenho um vídeo bacana dela, uma bezerra que ela dá 4 bocados, bebe a água, lambe o sal e volta para dar mais bocado. Então, aquilo é sensacional. Mas é isso aí. O ultradenso, como o senhor falou aí, né? É mais uma ferramenta, não é a única, a exclusiva. Todo o ultradenso, ele é estudado em cima do Voisin, certo? Então, vem tudo do mesmo princípio, né? Mínima ocupação, máximo descanso, tá? Exatamente. E a gente sempre lembrar aí do tripé, né? Que é o solo melhorando a planta melhora o animal e o animal melhora o solo. E aquilo ali vai continuando e só evoluindo, né? Então é muito bacana. E esse homem tem uma característica legal que ele colocou as filhas, né, e a esposa, o nome das fazendas, né? Ficou bacana. Exatamente. Eu tenho fazendas em homenagem à minha prole e minha esposa. Né? A primeira foi a Raíssa, que foi a primeira filha, e foi a primeira fazenda que eu tive, né? Que é aquela de Santanópolis. O primeiro Voisin foi lá. A segunda é a Mariana, que é a segunda filha. E a terceira foi a esposa Milena, né? Tem mais outras, que é Baraúna, Monte Alegre e Marruais.
fazendo o grupo RP, né? Que é Ronald Paixão. Faz- Eu sou apaixonado pela pecuária também, tá no meu sangue, mas eu só vim descobrir na Bahia. Fazendas Reunidas RP. Quem quiser, segue lá no Instagram. Tem Instagram, certo? Tem de segunda a sexta. Normalmente ele tá aqui por Feira de Santana e sábado e domingo tá em alguma dessas fazendas. Vou contar uma história bacana aqui. Em 2021, pós-pandemia, acho que foi... Estavam todos sedentos por encontrar e conversar pessoalmente, todo mundo naquela reclusão, né? E eu fui com o Marcelo, meu irmão Marcelo, que já esteve aqui com a gente 2 vezes, médico veterinário, para Chapada Diamantina, tá? Fomos montar alguns projetos lá de cerca elétrica, deu certo, cerca elétrica debaixo de pivô até. E de lá a gente foi conhecer, né, essas fazendas mais do semiárido do Dr. Ronald. E a gente passa pela Caatinga do Moura e ele falou, vá lá na frente quando tiver pastagem do lado esquerdo. E eu no meio do caminho olhei para Marcelo e falei, rapaz, se eu não conhecesse as fazendas do Dr. Ronald, a gente ia voltar e dizendo que tá perdido, que lugar que não vê um calango, não vê um pássaro, não vê nada. E quando chegou lá, o oásis dele é impressionante. Sistema de búfalo, fenado em pé, com as praças, com água, com as caixas d'água, é impressionante, é você sair do 8 a 80 assim, muito rápido, e um gado extraordinário, né? E fala um pouco mais dessa seleção sua do gado, né? O que é que você faz aí? Quando eu comecei, eu só fazia engorda, né? Recria e engorda. E aí eu fui adquirindo mais áreas lá no semiárido, que eu acho que a pecuária em terra muito cara para remunerar é meio complicado, né? E a gente foi buscando áreas mais ao norte da Bahia, férteis, que tem muita riqueza de água no subsolo. Essa é a minha ideia, que pecuária tem que ter um custo-benefício, né, para poder rentabilizar com a atividade e não rentabilizar com o imóvel, né? Então a gente adquiriu áreas lá no norte e fomos cada vez mais se apaixonando pelo lugar, pela região, e fomos aumentando a nossa capacidade. E hoje a gente está muito satisfeito com o resultado, né, E aí eu passei a fazer cria, passei a desenvolver, me apaixonar pela cria, ver o bezerro nascer, que é um negócio muito apaixonante, né? Para mim, das melhores coisas que tem na pecuária. E realmente, de lá para cá, a gente só tem ampliado a cria e entramos na parte de ATF, há mais de quase 10 anos que a gente já faz ATF lá, melhoramento genético, com touros melhoradores, né, com central, os índices sempre melhorando, buscando novos índices, e sempre também com assessorias importantes, né, que ninguém faz nada sozinho, né? É isso aí. O Marcelo sempre deu uma atenção muito especial na parte de nutrição, o Fiel na parte de veterinária, o que faz a reprodução, né? Lá na região lá. Então a gente vem trabalhando há quase 10 anos já com o IATF. Os índices, apesar do semiárido, os índices bem interessantes, né? E a gente vem também procurando sempre melhorar a parte de forragem, de reserva alimentar. E isso vai me fazer dar um salto qualitativo importante a partir do ano que vem, tá? Então a gente já está planejando, né? A gente sabe que em fazenda o que vê daqui para 12 meses já aconteceu, né? Já. Então não tem como planejar para 12 meses, você tem que planejar para 4 anos, para 8 anos, né? Os próximos 12 meses já aconteceram. Mas a gente já está trabalhando em cima disso aí, buscando água, tudo isso para poder fazer um novo passo, dar um grande passo na nossa estratégia no semiárido. Reserva. Tá falando isso aí, é reserva de comida, né? Exatamente. Tem que guardar porque o verão vem. Isso, o verão A única certeza que nós temos isso é que vai secar, né? É garantido. E é um ciclo garantido, né? É garantido. Todo ano ele vai, ele volta e vai e volta, vai e volta. volta. Anos melhores, anos menores, e o pecuarista tem que ter a cabeça de que nos anos melhores é onde ele tem que gerar mais alimento, porque os anos piores vão vir. Sim, Né? com certeza. E o senhor faz um manejo interessante lá, que tem pastagem, mas também tem a caatinga, né? Tem. Nós utilizamos a caatinga como recurso lá, né? Na época verde, na época que a caatinga está folhuda. Depois de o gado emprenhar, depois que ele faz o ciclo, né? Monta, faz todo o processo de reprodução. Emprenhou, ele vai para a caatinga.
principalmente vacas, os animais mais erados, né, que as novilhas primíparas a gente realmente trabalha um pouco mais, quase o tempo inteiro em pasto, né? Mas as vacas que já estão acostumadas, já nasceram lá, são adaptadas, né? Pois a estação que da prenha, a gente vai para a Caatinga um tempinho com a suplementação adequada e se dão muito bem lá, com água à vontade, né? Esse manejo que ele faz lá é muito bacana, gente. Vale muito a pena conhecer. O negócio dando certo ali naquela Caatinga. É impressionante o gado gordo. E você sempre selecionando, né, animais menores, mais adaptados. Faz a inseminação, querendo ou não, as bezerras já nascem ali, aclimatadas, né? E aí os bezerros você traz para Santanópolis e as bezerras recria lá. Exatamente. Nós fazemos recria dos machos aqui em Santanópolis, as fêmeas a gente não descarta, faz a seleção, volta para o ciclo e descarta as mais improdutivas, a que não emprenharam durante o processo de reprodução, que é a estação de monta, né? E aí descarta algumas e vai fazendo a seleção. E entrando no novo ciclo, as mais precoces, né? E colocando, sempre buscar o gene da precocidade para colocar dentro do plantel, né? E então as fêmeas eu não vendo e entra dentro do ciclo reprodutivo, tá? E os machos descem para Santanópolis eu vendo na faixa de 12 arrobas para os invernistas e os engordadores. E aí vai chegando e vai saindo, e vai chegando e vai saindo, e nunca para essa fazenda. É bom demais, né? E é bem dinâmico. Mas é uma estrutura bem bacana lá que a gente pôde conhecer, tá? Mas fale um pouco mais aí dessa parte nutricional também, né? Que tem um acompanhamento, chega na parte mais seca, na parte mais verde, muda essa parte mineral, né? Sim, sim, com certeza. Sempre buscando, por exemplo, na estação de monta, mineral específico para monta. Tá? Então entrou em monta, a gente usa um mineral específico para monta. Terminou a monta, a gente usa, se for uma época seca, a gente já vai com sal proteinado, né, para vaca, trabalhando com bastante ureia. Não existe semiárido sem ureia, né? E ureia de preferência protegida, né, que a gente tem trabalhado, que não tem nenhum risco de intoxicação, né? Baixo risco de intoxicação. E na época verde, sal mineral. Sal mineral depois apropriado, né? E isso tudo com recomendação dos nutricionistas, com controle das fezes dos animais, sempre de olho nas fezes e no score dos animais, que é muito importante, né? Com certeza. Doutor Marcelo, quando chega lá, já vai revirando a merda. É um técnico de merda, será, meu Deus? É muito bom. Literalmente. Tem que fazer essa avaliação. E eu faço com as minhas bezerrinhas lá. É diário, você saber quem tá, como é que tá o score, impressionante. E lá mesmo tem 3 bezerras que ela ainda não emplacou, que nem o restante do lote. É impressionante, sempre tem. Sempre tem. Você não pode balizar, porque todo é o gado mínimo. tem início, meio, cabeça, meio fundo. Mas que a gente tem que avaliar e tentar melhorar sempre, né? Buscar, mas a gente sabe que no critério de seleção, quem não chega também tem que ser descartado. Exatamente. Né? E já é um critério de seleção, né? A pressão Isso. de seleção. Principalmente quando você tem... Sua estação de monta lá dura quanto tempo? O ano passado a gente teve uma seca brava, então isso atrapalhou um pouco. Mas normalmente a estação não é tão curta, porque semiárido não tem como ser tão curta, né? Mas em torno de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses, tá? Porque menos do que isso é uma utopia para o semiárido, tá? O bacana da gente falar do score de fezes, né? É que quando você ensina aquilo ali ao seu gerente, ao seu vaqueiro, ou a pessoa que toma conta da sua propriedade, daí você ensinou aquilo, o cara aprendeu, entendeu aquela técnica, aí ele vai andando com você no pasto, vai mostrando, ó, doutor, esse gado aqui tá engordando, ó esse aqui, ó. Ei, rapaz, esse boi não tem jeito. E aí você começa a ver que o cara entendeu a lógica do sistema, entendeu como funciona, e hoje aquele cara ele vai replicar aquilo, ele vai falar pro gerente da fazenda vizinha, pro vaqueiro da fazenda vizinha, pro amigo dele, e aí você vai melhorando a micro-região ali da sua propriedade, né? Sim, no com conhecimento certeza. das pessoas, isso é bem Com bacana.
aproveitar o gancho, já perguntar, o senhor faz alguma coisa diferente aí para a mão de obra, capacitação, como segurar, já que hoje é o grande gargalo, né? Um dos grandes gargalos é a mão de obra, né? São os processos e pessoas, né, que são muito importantes na qualquer atividade hoje, né? Processos e pessoas. A gente, na realidade, por exemplo, eu tenho... Aqui em Santanópolis eu comecei com um funcionário que no início era totalmente contra, e inclusive já faleceu, mas ficou 21 anos comigo na fazenda, que é a primeira fazenda, né? E aprendeu super bem o sistema Voisin, depois passou a ver, acreditar. Foi uma novela para dizer assim, olha, não precisa esperar o capim sementear, né? E porque o povo tem que esperar sementear para botar o gado. Não precisa, pelo contrário, já sementeou, já ficou maduro, já não tem o teor de proteína interessante. Então, a gente busca treinar. Eu mesmo, na realidade, eu sou o gerente das minhas fazendas. E isso me dá um trabalho danado, mas eu gosto de fazer, né? Eu gosto de treinar também as pessoas nos processos lá. No sertão também já estamos há bastante tempo. Graças a Deus, a rotatividade de mão de obra não é grande nas minhas fazendas. E aqui em Santanópolis saiu porque faleceu, né? Teve um problema de saúde e acabou falecendo. De lá para cá eu apanhei um pouco, até que agora está se ajeitando, né? Com muita assistência no processo, treinando, dando um tempo, né? A pessoa que entrou também era jovem, então 22 anos de idade para assumir o processo de uma fazenda, mas hoje ele está... Estou satisfeito com o trabalho dele. Tá? Ótimo. Muito bom. Porque isso é importante, né? Hoje você trabalhar, treinar o cara e manter ele motivado ali é das missões, né, diárias. Inclusive, eu tive conversando com um amigo meu, Marcelo, da Start. Um abraço, meu amigo. Deixar aqui as portas abertas quando estiver pela Bahia. Vem bater um papo aqui, explicar um pouco desse trabalho sensacional que você vem fazendo aí no Nordeste. E ele criou a Universidade do Vaqueiro. Sim, legal, muito legal. São alguns módulos, né, que ele está fazendo, está iniciando agora, mas eu gostei muito da ideia, né, da Universidade do Vaqueiro, dar uma valorizada, e são 2 dias por mês. Isso é presencial? Presencial. Ou presencial lá nas Alagoas, na fazenda dele, né? Ele é técnico, presta serviço fora, Marcelo, mas ele tem a propriedade dele onde ele está fazendo essa escola. Isso é muito bacana, capacitar a mão de obra, né? Muito importante. Inclusive agora, de 24 a 26 de outubro, a gente está trazendo o Fred, 3F Consult, mais o Guilherme, que vai vir para o curso de pastejo tadense lá na Granja Berimbau. Traga a sua mão de obra, vamos capacitar, certo? Não necessariamente, eu costumo dizer, doutor, porque o cara só entende o seguinte, você troca as fatias quantas vezes? 8? Não tenho mão de obra para isso. Calma, entenda. Você pode trocar uma vez e talvez dá certo. Talvez 2, uma de manhã quando chega, uma meio-dia, uma de tarde, 3 é possível. Né? Eu comecei com 3. Hoje eu faço 8 porque o peão lá que trabalha comigo, o Ademir, se apaixonou pelo negócio. Se brincar, ele tá de meia hora, ele vai lá, passa o olho, ele sobe para colher as bananas lá na fazenda com minha mãe, desce, já abre mais uma parcela. Aí volta para a laranja, desce e já abre uma parcela. Então ele tá sempre passando e movimentando, né, as bezerras e a poda, a colheitadeira sai precisa, né? Eu acho que tudo vai do conhecimento, né? Então, antes de você dizer que não dá certo, que dá certo, adquira o conhecimento, veja, adeque na sua realidade, que isso eu acho que é muito importante. Então, muito bom, doutor Ronald, estar falando aqui pra gente que o rotacionado, né, dá certo no semiárido, em locais secos, que a gente escuta isso. Então, só depende de você. Conheça, entenda a sua propriedade, entenda o sistema que você quer utilizar, seja ele ultradenso, seja ele um rotacionado simples, então, seja ele Voisin. Entenda o seu procedimento, sua situação, a sua propriedade, encaixe a melhor forma de trabalho nele e capacite o seu pessoal para se fazer isso. Então, eu acho que do pecuarista hoje precisa disso. A gente entende que existem pecuaristas tradicionalistas, até porque vieram de uma geração onde a pecuária de 5 anos dava um retorno fenomenal, digamos assim, naquela realidade.
Mas as coisas vieram mudando, né? Então, quanto mais tecnologia a gente utilizar, o trabalho vai ficando mais fácil, né? Com certeza. Eu tenho amigos que falam, assim, eu falo do Voisin, diz, não, de jeito nenhum, meus pais são de 500 tarefas, 350 tarefas. Meu Deus, eu fico assim, eu digo, rapaz, como é que você maneja 500 para prender o gado? Aí Né? o Ernesto, que teve aqui, abriu nossa temporada, né? O episódio 12+1. 12 mais Ele 1. falou o que aqui pra nós? Aí vai ter pasto passado e pasto rapado. Não Com tem o que certeza. fazer. Próxima água, rapado. Lá no final do pasto, da altura do prédio aqui, né? Então, realmente, E a seletividade aí, doutor, no caso desse, né? Porque Com o capim certeza. mais palatável vai morrer vai e morrer. vai ficar o menos palatável, né? O Exatamente. melhor, pasto grande, o melhor sempre sobra. Que o gado anda muito, escolhe o que vai comer, né? Anda muito, perde muito, porque na verdade ele tem uma boca e 4 patas, vai andar e destruir muito a pastagem, principalmente na época seca. Então é muito importante que você tenha parcelas, que o diferimento de pastagem para o semiárido é crucial, né? Você diferir, fechar aquela pastagem para usar na época seca. Então, se você tiver uma parcela muito grande, né? Então você tem que ter parcelas pequenas para o feno em pé, o chamado feno em pé, né? Com a suplementação adequada e com água, aí não é correr para o abraço, como diz a história, não tem problema, você vai engordar bem até, se for o caso aí, né? Então tem que ter parcelas menores, não tem como manejar pasto de 500 tarefas, não tem como fazer manejo, na minha opinião. Sim. E eu tive no A Reunir do nosso querido amigo Guto, e ele fala lá dos 3 andares, né? Então, primeiro aquele consumo das folhas, a parte superior, e aí vai secando. O Dr. Ronald já deu o segredo aí. A ureia, isso, vai baixar na parte seca, a parte de talo, né? Exatamente. E é isso aí. Então, a planta é dividida em 3 andares aí. Você pode manusear com categorias animais diferentes, né? Um na frente rodando e outro rodando na sequência logo também. Em Aporá a gente tem um cliente assim. Isso, passa só, come só a ponta, animais de saída, de engorda. O segundo tempo, animais de recria, menores porte, né? E aí isso para quem faz recria engorda, mas pode fazer também com fêmeas, com vaca e com novilhas, né? Sim. E aí o segundo andar, para um animal de categoria menos exigente, né? Isso aí. E você baixa bem, que o pasto realmente tem que ser uniforme, né? Então, Perfeito. se você deixar muito taludo, ele não vai rebrotar de forma uniforme, é importante para o teor de proteína, para tudo, para massa, né? Então, você sabe que o pasto passado, até para rebrotar, ele é difícil. É complicado mesmo. Eu acho que é importante a gente falar, pessoal, isso tudo que vocês estão ouvindo aí é de um pecuarista, não é um consultor, não é a gente chega e fala, faça isso, o consultor vem aqui para me vender milagres. Não é um consultor, é um pecuarista que está falando uma história de sucesso, né? Então é muito importante que vocês entendam isso, que dá certo. Só fazer que dá Faz certo. certo que dá certo. Faz certo que dá certo. E pecuária dá dinheiro? De pecuária dá dinheiro. Agora tem esses momentos que a gente passou aí que foi complicado, né? A arroba de 200. A arroba de 200 aí, então E realmente... o bezerro comprado de 400. Comprei 400. O ano passado não foi fácil, né? Com seca. Com seca, mortandade alta mesmo com suplementação, né? Então a gente teve um grande sofrimento com essa seca braba aí, tá? Mas agora está no momento que a gente espera uma recuperação, né? A arroba se recuperando com chuvas que vem em novembro, se preparando para mais reserva, para que a gente não sofra tanto como a gente sofreu agora, né? No último ano. O que é que tá no planejamento lá? Silagem, feno? Silagem de milho, né? A gente já vem fazendo algumas áreas irrigadas, a gente vai fazer uma escala maior esse ano. Todo ano a gente vem aumentando as áreas irrigadas de milho, né? Em gotejo, em aspersão, e aí a gente quer dar um salto maior no próximo ano agora, né? Entre o final desse ano e o próximo ano. Então é reserva. Fazer reserva. Não tem outra forma. Se você fizer reserva, não importa da chuva, né? Ou seja, você não pode depender da chuva só, né? A seca é a garantia, né? É garantida. Então a gente vai trabalhar para ter uma reserva de pelo menos 500 kg ar, para ficar dormindo tranquilo, né? 500 kg de matéria seca para cada o ar animal, né? Ou seja, um animal de 450 quilos.
Esse é o planejamento estratégico para os próximos anos. Não é da noite para o dia que a gente vai chegar com essa reserva que é muito grande, né? Pela quantidade de animais que a gente tem lá. Mas é a meta final, 500 quilos de matéria guardada, enterrada, como diz a história, para cada unidade animal. Entendido. Tá aí, ó. Pecuária e agricultura. Isso. Agricultura rodando para pecuária. Pecuária. Então eu venho dizendo isso sempre. Algumas pessoas me perguntam às vezes, doutor, você prefere agricultura ou pecuária? Eu falo, eu gosto da agricultura para pecuária. Né? Então, se liga aí nesse ponto de partida aí. Produzir reserva. Eu acho que o segredo é esse. Quais as gramíneas que o senhor utiliza aqui e lá, né? Bom, aqui a gente tem bastante maçai, né? Aqui em Santanópolis, um capim forte, agora tem que ser bem manejado, porque senão ele, na época da sementeação, ele fica muito taludo, né? Quando ele sementeia. Maçai, temos ouro crua e búfalo aqui, que é uma zona de transição, então vai ter sempre esses capins que já existiam na fazenda também, né? Mas todos que eu venho plantando são áreas, quer dizer, áreas que eu adquiri mais recente, Fazenda Milena é uma delas, né? Quase toda no Maçai, né? Quase toda no Maçai. E lá no sertão é Buffalo Grace e Buffalo Ardus. Fiz uma experiência com um capim... Paiaguás. E naquele verãozão ele não aguentou, morreu muito, mas agora, devagarzinho, ele está retomando os pastos quase todos. É ousado. Eu pensei que ele tinha morrido todo, mas tá voltando. Tá voltando. Deixou alguma sementinha lá que tá voltando. Então não foi totalmente dizimado, né? Sim. Mas o que aguenta... E fecha, viu? Dando uma esperança, reservando, fazendo toda a manutenção, né? E para que ele volte novamente, que é um capim muito bom, palatabilidade ótima, né? E o Paiaguás, eu fiz uma experiência nos piquetes lá com o Paiaguás. O stay green dele é bom, é grande, ele se mantém verde, sarolho por mais tempo do que Exatamente. Variedades que competem com ele, né? Dos Isso. capins comuns. Vale dizer isso, dos capins comuns, né? É pouco talo, mas muita massa, né? Mesmo quando ele fica seco, ele tem muita massa, né? Certo? Que isso é importante. Diferimento de pastagem. Você estava falando aí, nesse instante, Caio, me lembrou aqui uma situação, passou uma galera lá para visitar o projeto da gente, sempre vai muita gente, pessoas que eu conheço, às vezes que eu nem conheço, mas vê pela internet, né, hoje a divulgação que a gente faz, e essa é a ideia mesmo de fazer, quem sabe, uma escola de pastagem ali, de manejo, né, e a galera vai e conversa, aí um jovem falou, essa cerca aqui pra mim não presta não, porque eu gosto de dar uns rapas no cavalo, passar o boi na cerca. Aqui não vai não. Nessa cerquinha aqui. Nesse choque ele tá mais o cavalo tocado nesse choque aí, ele sai, derruba ele na hora, como diz a história. E tá dando um choque gostoso lá, pra chover um pouco. Você falou de choque aí, você comentou também, Caio. É muito importante a parte de, por exemplo, o semiárido realmente está funcionando, mas cuidado do aterramento e cuidado de molhar o aterramento, né? Então, ia ter aterramento durante o percurso. Então, depois que Saulo foi lá, que a gente fez umas correções muito importantes. O nosso choque hoje é um choque muito bom e tá sempre buscando as fugas, não pode ter fuga, né? Então, hoje o instrumento de trabalho do vaqueiro não é mais o alicate e o martelo, é o indicador de falhas. O indicador de falhas. Então, sempre onde vai é com o indicador de falhas e vê onde é que está a falha, a fuga, corrigiu já foi. Então, quando ele entendeu isso aí, o negócio mudou completamente. Aí, hoje, o choque é bom. E nós temos um problema com os angus, claro, os angus são danadinhos, que a gente faz um pouco de cruza de angus com Nelore, né? E quando vem os machos para cá, eles são mais difíceis de lidar no manejo da cerca, qualquer cerca, convencional ou elétrica, né? Eles testam mais, o Angus testa mais do que o Nelore, certo? E tem uma sensibilidade menor, vamos dizer assim, à cerca elétrica. Então, 4.000 volts para um Nelore a gente está bem assegurado. Quando fala de Angus, eu já prefiro falar de 5.000 o corte, certo?
Mas a gente está falando isso aqui, não é para você deixar sua cerca dando 5 mil, não. É preferível 8, 9, 10, 12, certo? É não deixar abaixar disso, né? Então a gente, quando fomos lá na fazenda Dr. Ronald, grata surpresa, né? Não imaginaria de achar algo tão bom, onde foi muito simples. Eu tenho até um vídeo do YouTube da Granja Brimbal, que foi essa manutenção lá, foi feita, eu gravei. Então tava muito fácil, tá? Só foi basicamente mesmo correção de aterramento, tá? E por quê? Porque antigamente a gente utilizava 3 hastes de terra e era o suficiente, mas ele tinha uns eletrificadores potentes e a gente colocou uma haste para cada joule e molhou, né? E depois disso aí resolveu. No fim de semana eu tive também com o pessoal lá de Nova Açores. Foi o meu primeiro aterramento 100% irrigado lá em Nova Açores. Banana, palhada, aqueles feno rolão que estragou, né? A gente jogou a palhada, fez um plantio de banana e gotejamento, um pé de banana em cada haste de aterramento. Lá foram 20 e poucas hastes. E a cerca tá lá funcionando, rodando uma quantidade muito boa de vaca hoje, né? Então, como já diz Ernesto, a gente já falou aqui, faz certo que dá certo. Só voltando um pouquinho em relação a se a pecuária dá lucro, é muito importante o controle dos números, né? Um software de gestão, né? Os índices reprodutivos, os processos que devem ser realizados com as pessoas dentro da fazenda. E está sempre vendo ganho médio diário, ganho médio de peso global, né? Por exemplo, se você faz cria, quanto de peso de bezerro desmamado por vaca exposta você teve no final. Então, são índices que a gente busca para que a gente tenha rentabilidade. Por exemplo, hoje o índice, a gente busca 150 quilos por bezerro desmamado por vaca exposta, né? É um índice muito importante para a cria, né? A quantidade de arroba produzida por hectare é outro índice super importante que tem que ser checado, né? O valor de venda dos animais, né? E o ganho médio global, né? Para você chegar na sua lucratividade. Então, quem não mede, não sabe. Quem não tem esses parâmetros, a fertilidade é um índice, eu busco 75%, né, de desmama. A gente sabe também que tem várias formas de ganho indireto na fazenda de cria. Por exemplo, se eu descarto uma vaca, a vaca é importante remuneração financeira de uma fazenda de cria, né? Então, índices que estejam entre 70... A vaca de descarte. A vaca de descarte. Índice, então, se eu estou descartando uma vaca que me custe, que tem 15 arrobas, 16 arrobas. E está entrando uma novilha. E novilha, então eu vou ganhar com o crescimento da novilha, é outro ganho indireto, né? Que isso vai estar no seu ganho médio de peso global, né? Diário global, que elas vão crescer, elas vão entrar no sistema, né? E isso também remunera a sua atividade. Então, a descarte é um índice importante. Então, eu não devo ficar tão preocupado em 80%, 85% de prenhez. Um índice entre 70% e 75% de desmame é muito importante porque as vacas descartes são mais caras que os bezerros, tá? Então, tem que pensar nisso aí. Enquanto o bezerro não for mais caro do que a vaca descarte, então descartar é sempre importante. Além de você estar entrando com animais mais férteis, mais produtivos, com a genética melhorada, você está remunerando a atividade pecuária. Perfeito. E o ganho da IATF com o touro de repasto, como o senhor faz lá, né? A gente vê a evolução no gado muito rápido. E aí as suas bezerras nascidas na fazenda, que você já tem 10 anos de pressão de seleção, e aí você já está ali na 4ª geração, né, das bezerras, filhas daquelas vacas, e isso vai deixando um legado, você consegue ter uma produtividade melhor na UA, né? O ganho com certeza desses animais é sensacional, né? É o peso e precocidade, né? Então a gente já conseguiu empregar bezerras com 15, 16 meses em pleno semiárido. Então, né? Então, apesar de não ser o foco, né, nosso, então acelerar tanto a precocidade, né, porque a gente pode ter alguns probleminhas lá na frente, principalmente no semiárido, né? A gente tem que entender as nossas limitações, isso é importante também, né? Então esse grau de fertilidade é importante, mas a gente tem que também ir sempre buscando o equilíbrio lá, né, em relação a isso aí. E eu hoje vejo assim, não tem como você trabalhar
na minha humilde opinião, não sou dono da verdade de nada, sem IATF. Só com monta natural é complicado. Perfeito. Só com monta natural, as vacas, para ciclarem novamente, muitas vezes elas não ciclam. Se você não botar IATF para jogar, elas vão ciclar para o touro pegar. No repasse, às vezes, né? Às vezes, se ela não emprenhar na IATF, o touro pega no repasse. Então, ela precisa estar com isso ativado, né? O sistema. Justamente. E muitas vezes tem lá algumas que não estão com, né, o sistema reprodutivo pronto para receber o touro, né? Que estão Em anestro, né? em anestro. E aí a vaca precisa realmente da IATF para fazer isso aí. O coquetel, né, que é aplicado dos hormônios, vai tirar ela do estado de dormência, vamos dizer assim, né? E colocar ela em reprodução. Não pegou a inseminação, mas ele vem e fertiliza no touro, né? Exatamente. Então eu acho assim, não dá para ficar sem touro também, mas não dá para ficar sem ATF. Então eu tenho que ter os touros de repasse e tem que ter ATF. É claro que vai ter em torno de 70%, 80% pela IATF, né? Na produção, e 20% a 30% pelo repasse dos touros. Entendido. Show de bola. Ele toca. O homem é diferenciado. Pô. Bom demais. Tô te dizendo, você vai nessa aí, rapaz. Vai nessa que não tem erro. Quando a gente chega num lugar que vê coisa boa, a gente tem que mostrar pra você que tá em casa assistindo o que é que pode fazer pra ajudar a gente, ó. Manda esse episódio pra seu amigo, certo? Pra ele poder adquirir aí um conhecimento legal. Aquele cara que tem as partes de 500 tarefas de terra, manda esse episódio aí pra ele, tá? O que só quer fazer, monta também. São ferramentas. Acho que a pecuária, cada vez mais a caixa de ferramenta vai aumentando. E ali dentro você vai utilizar o que necessário. E nunca vá copiar do vizinho só, entendeu? Entenda. Eu lembro numa época aí que tinha um mineral com milho, 10%, 10,90, 90,10, e o meu amigo, que foi de gente que tinha capim, que no caso era um substitutivo para quem não tinha o capim, e meio monte de gente com capim sobrando na fazenda e gastando dinheiro. Isso aí, né? Fulano tá dando certo, eu vou fazer também. Tem que entender o que tá fazendo, né, doutor? Não pode Ctrl-C, Ctrl-V só. Não, tem que realmente entender. Cada fazenda tem uma história, né? Então tem que ser feito o diagnóstico, sempre do lado de bons técnicos, A consultoria é o melhor dinheiro, o dinheiro mais bem empregado que existe. O senhor falou aí do Lucas, da Pasto Verde, ele que já esteve aqui com a gente. Então, quando adquire uma propriedade nova, aí chama o técnico, faz a análise do solo. Sim. Quando faz a implementação ali, joga um adubo, faz uma... Então, isso é importante até frisar, porque é o seguinte, o sistema Voisin tem muito adubo orgânico, né? O sistema é alimentado por excrementos, urina e fezes, né? Só que se você intensificar muito, né, tem que ver como é que está a parte inorgânica, né? Então, fazer análise de solo periódica para ver se seu sistema cabe uma adubação inorgânica. Porque eu lembro que eu fiz a minha primeira análise em relação ao sistema Voisin, o volume era lá embaixo, né? Eu não sou agrônomo, mas hoje o volume é lá em cima. Então é como se fosse um pasto para agricultura, né? Uma terra para agricultura, com a riqueza que o próprio sistema vai se retroalimentando, né? Mas é importante periodicamente avaliar a sua... A gente não faz revisões periódicas, não vai no dentista de 6 em 6 meses, é importante, né? Fazer as nossas revisões. Não vai no médico fazer o check-up. Então, a gente também tem que fazer o nosso check-up do nosso solo também, como é que está, se ele está bem com os nutrientes, né? Que ele está lá escondidinho. Se ele não fizer o exame, não tem como saber, não é verdade? E se fizer o exame? Sabe que pode ser que precise usar Fertimax. Então aqui, pode às vezes usar um cloreto de potássio, um 10-10-10, né? Que todo mundo conhece. KCL. Olha o KCL aqui, ó. De potássio. Enfim. Uma ureiazinha também. Às vezes o MAP. Precisa. Então, tudo isso aí, um super simples, na hora de fazer a sua pastagem ali. Sim. Porque nem sempre o gado tá ali para dar devolver ao capim aquilo que ele precisa. Se ele ainda não foi feito, você precisa utilizar um pouquinho do... Normalmente na implantação...
Adubação de base. Adubação de Adubação base. correção de solo. Correção de solo. E Isso para aí. adubação, Fertimax. Fertimax. Pois é. Fertimax sempre parceira da gente aqui. Vizinha nossa lá da Grande Brimbal. Passou na BR-324, tá lá. Fertimax. Eu utilizo bastante lá. Aí, ó. Tá vendo? Você tá pensando o quê? E um outro parceiro nosso aqui, eu sei que tem uma parceria grande com o senhor, né? Sicredi. Sim, Sicredi. Nosso querido amigo LE, que é gerente lá da Sicredi. A agência ficou linda, viu? Aqui na Eu esquina. não tive o prazer ainda de ir lá, mas já fui convidado para ir lá. Vou visitar lá com Bianca e o próprio LE, né? Então a gente é parceiro do Sicredi não só na atividade pecuária, mas também na atividade urbana, né? Que as nossas empresas todas são correntistas do Sicredi, Avance, Beu e Cobe. A gente tem uma parceria forte com o Sicredi, né? E uma assistência muito boa da Bianca e do LE também. Tá? Então são parceiros fortes, a gente pretende aumentar cada vez mais essa parceria com eles, né? Os homens estão com sede de emprestar dinheiro, viu? Então pronto, vamos lá, entrar com força na pecuária, agora se Deus quiser, vai dar tudo certo para a gente fazer uma parceria também com o Sicredi. Eu tenho parceria lá também na avicultura. Hoje nossa avicultura é parceiro grande nosso lá. A Sicredi precisou de crédito para alavancar, né? A gente conseguir só dar banha é difícil, né? Então a gente tem que pegar um capitalzinho aí para... Ele manda o real. Não, e eles fazem um trabalho de campo interessante também, vão, visitam e dão sugestões. E não são tão burocráticos que nem os bancos tradicionais, né? Isso. O tal de ir para Fortaleza, etc. Então, pronto, você falou não tem interessante aí. Minha esposa que fica mais à frente da avicultura e eles disponibilizam uma pessoa para facilitar essa documentação. Então isso é até nos outros bancos é o contrário, né? O cara dificulta e lá eles facilitam, né? Então, muito bacana aí. Ponto positivo para Sicredi, que agora com a agência em Feira de Santana. Você que está nos assistindo, estamos hoje aqui na Sicredi, inauguração da agência Feira de Santana. E aqui é o nosso lá, LE, que é o gerente da pasta do agro. Meu padrão, o que é que tem de produto bom para quem está nos assistindo? Vamos lá, Saul, e o pessoal que está nos assistindo. A gente hoje tem uma gama completa aí para atender o produtor rural. Quem produz vai ter solução aqui com a gente. O que acontece? A gente acessa o Plano Safra e tem linhas da própria cooperativa. Então, tem aquela que acabou o recurso, a gente vai conseguir atender. Então, serviço, produtos, não só financiamento também. O produtor que precisou operacionalizar, enviar boleto, comprar mercadoria, financiar a máquina, pode vir aqui. Custeio, investimento, é com a gente. Show de bola! Vem pra aqui, vem pra Sicredi. E que agência? E que agência, na esquina, na Getúlio Vargas, ficou muito bacana pra nós lá. Reunir os produtores, conversar, bater um papo gostoso desse aqui. E nessa parte de genética, doutor, lá, o que é que você usa? Touro mais PO, SAPE, tenta buscar, falou um pouco também aí dos Angus, né? Utiliza Angus quando? Se é que pode falar. Sim. Quando eu comecei com SAPE. Gado todo seipado, a base do nosso rebanho foi jacarezinho. Né? Fêmeas, adquiri algumas fêmeas e alguns reprodutores de jacarezinho, depois entrei. E aí a gente sentiu a necessidade um pouco de deixar o gado um pouco mais longo. O SAPE é muito forte, baixo, pesado, e a gente começou a entrar no PO. Porque o PO tem muito mais opções, né? O gado seipado é menor a quantidade de opções para seleção, inclusive na central, né? Então a gente começou a utilizar PO a partir daí também, tá? Então a gente só compra touro PO, né, com índice de avaliação acima de 20 na ABCZ, com stability alta, que a gente tem a meta de produzir boas fêmeas, e com maternal acima de 4. Então todos os leilões que a gente participa, a gente vai buscar uma régua de DEP equilibrada, tá? Mas que tem essas 3 características que a gente sempre busca. Porque a gente começou no NCP, deu uma paradinha, mas vamos voltar para fazer um controle genético, é super importante. Também participar de um programa de melhoramento genético, né? Com acasalamentos, com os índices bem trabalhados, escolher os touros para suas fêmeas, tudo como manda o figurino.
E isso a gente também pretende voltar a fazer. A gente deu uma parada em função da seca. Pela falta de... Não tinha como controlar, pesar os animais, etc, etc e tal. E a gente deu uma parada, mas vai voltar. E existe na NCP, né? E pretendemos também, a gente sempre tem que ter um plano, uma meta mais para frente, fazer um pouco também de FIV, né? Começar a fazer um núcleozinho já de PO e fazer alguns embriões, algumas transferências para acelerar o processo de melhoramento genético, né? Sim. Aquilo que eu já tinha conversado com você também, né? E a gente já tem em busca disso aí também. E a gente só usa gado PO e os semis também só de central, né? Touros melhoradores e touros que tá fugindo um pouco do REM armador por causa da consanguinidade. Né? Tá alta. Tá alta. Tá todo mundo muito REM. E aí a gente hoje também compra fora do REM para não dar consanguinidade com as nossas fêmeas. E devagarzinho vai se construindo uma marca, né? Sim. E daqui a pouco os seus animais vão sendo procurados, as novilhas, as vacas, os bezerros comerciais, e isso vai sendo procurado porque sabe que o senhor já vem há 10 anos melhorando geneticamente o seu gado, e um gado quanto melhor geneticamente, mais rusticidade, mais precocidade, mais engorda e mais dinheiro no bolso do pecuarista. Tem dificuldade de vender a recria? Não tenho, graças a Deus. A recria sempre é fácil vender, né? Graças a Deus, né? Também por causa do que a gente vem investindo em qualidade, né? Em manejo, qualidade e genética, né? Para que a gente... Então, quando chega lá, a gente não tem essa dificuldade, né? Mandou o vídeo, normalmente a gente tem compradores à porta com as histórias, né? Já conhece a genética, é só manda o vídeo, o cara só responde assim, manda o gado e o Pix. Outro índice importante também que a gente vem buscando é o CAR, né? Conversão alimentar residual. Isso. Então a gente também tem trabalhado com o CAR, buscando touros e CAR negativo, ou seja, para poder... ou seja, transforma em massa, consumindo menos, né? Transforma em carne, isso, consumindo menos. Aqui na Bahia, eu acho que é a O, Fazenda Pi, Balbino. Dessas três eu sei que utilizam a ferramenta do CAR, né? Aqueles coxos com balança, bebedouros e coxos com balança. Então é pesado, né? Com o brinco eletrônico ali, a leitura. É pesado todo o consumo desses animais expostos. Então é um projeto interessante, o CAR, né? E é justamente... Você não conhece aquele cara que come, não engorda? Eu não sou um deles. Ô, agrofofo. Então é justamente ao contrário, né? Aquele que come pouco e engorda muito. É isso que a gente busca aí nessa informação do CAR. Exatamente. Justamente. E é show de bola. Tecnologias, mais uma ferramenta a ser utilizada para melhorar os índices da pecuária. E aqui na Bahia, quem quiser comprar garrote de qualidade já sabe, procura o homem aí. Não tem muita dificuldade de vender não, então tem que chegar... Chegando. Tem que chegar no melhorzinho, né? Passando já o Pix. Quando a gente fez a base do nosso plantel, também entrou muito EAO, também touros EAO, touros jacarezinho. E agora a gente está diversificando. Matinha, Agrossales, Mafra. Então são criadores tradicionais no Brasil inteiro, né? A gente dá um choque de sangue também e com genética de ponta, né? Melhores Paranã, são todas as opções que a gente tem utilizado no nosso rebanho aí. Show. Deixa um recado aí pra galera que quer chegar pra pecuária, vale a pena, não vale a pena, como é o processo aí pra você hoje entrar, né? Os estudos que você falou e que fez. Pecuária não é para todo mundo, tá? Então, o primeiro recado é esse. É para aquelas pessoas que estejam dispostas a enfrentar o processo, estudar bastante, treinar. Ele tem que ter muita paciência com as pessoas, né? Tem que ter os processos, entender de comportamento humano, como qualquer outra atividade. Os perfis comportamentais, saber que eu não posso... se eu for um conforme, é uma forma de lidar. Se eu for um dominante, é outra forma. Se eu for um influente, né? Se eu for um estável. Então, são perfis comportamentais que influenciam nos processos, né?
E isso vale para empresas urbanas e rurais, né? Então, entender de pessoas, entender de processos, estar muito disposto, né? Com muita garra, vontade, sangue no olho e gostar, porque não adianta entrar numa atividade que você não gosta. Você não vai ter sucesso se você não gostar. Se entrar só pelo dinheiro, na minha humilde opinião, não vai ter sucesso, tá? Não vai ter sucesso. Então, se dessa forma, com bons técnicos, se rodeando de pessoas que trabalham bem, né? Trabalham também com dedicação, e você pode se dar bem, tá? Ou seja, no processo. E tem que gostar, esperar o tempo de maturação, todo negócio tem que ter a maturação, né? Não é chegar hoje, investir, já amanhã vai colher os frutos, né? Primeiro se planta, para depois se colher, né? Então é muito importante isso aí, entender de pessoas, estudar sempre, participar de eventos, network, dias de campo, antes de até entrar na atividade, conhecendo tudo. Será que é isso mesmo que eu busco, né? E, né, então, participar de todos esses processos, estudar, tem muitos cursos disponíveis, universidades disponíveis para estudar de forma online e presencial também, que é o que eu faço todo dia. Domingo foi um dia de estudo ontem, 3 horas estudando pecuária. Então, fora da odontológica, eu também estudo pecuária, né? E para esses cursos, a Granja Berimbau também faz cursos. Também Né? presencial lá. Presencial. E o doutor aí tem consultoria com Sharker, né? Sim, a gente faz parte da Fazenda Nota 10 do Grupo Integra, que é uma universidade bem diferenciada nesses processos todos de atuação, né? De Muito estudo, boa. trabalho, etc. E tal. Eu tenho... E os processos estão caminhando para a gente refinar cada vez mais. Tudo sempre precisa melhorar. Isso aí. Nada E aí- está pronto para sempre. Depois desses cursos, a pessoa vem, procura ação Negócios Rurais Pra comprar fazenda. para comprar fazenda. E aí a gente, como produtor, a gente vai buscar uma propriedade que se encaixe no seu projeto. Com certeza. Você que é neófito, entrar para comprar uma fazenda sem nenhum conhecimento, tem tudo fadado para não dar certo. Tem que estar lá desde o começo, desde o processo do Exatamente. começo, com Perfeito. os técnicos até para comprar a fazenda. É isso aí, galera. Show de bola! Então, agradecer sempre aos nossos patrocinadores, Sicredi, Fertimax, Granja Berimbau e Ação Negócios Rurais, que cedem o tempo dessas duas pessoas maravilhosas para estar aqui, trazendo esse conteúdo legal, muita informação bacana para vocês, tá? Jet Duto, falamos aqui da água, show de bola, e também da Datamar, certo? Que não é só cerca elétrica, temos aí os brincos, balança eletrônica, né? Os bastões de leitura dos brincos e as pistolas de fluxo contínuo, tá? Além disso, o Nagro, União do Agro Bahia. afinal de contas, temos que estar unidos para nos proteger, né? O Nagro, vaqueira, Vaqueira, ó, aquele bonezinho para esconder o sol. A camisa, aquela camisa do bacana, do agro. agro, né? É isso aí. E vamos nessa. Doutor, obrigado pela aula de hoje. Que certo? aula. Uma aula mesmo. E se tiver mais alguma consideração, algo interessante que queira contribuir aí, passar para a galera que nos assiste, nos escuta, o Spotify, no YouTube, onde for. Muito obrigado, agradeço vocês, o Caio, né? Isso. E o Saulo, o pessoal aqui da técnica. Obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição, no que for possível, contribuir com as pessoas, né? Que a gente está aqui no mundo para se ajudar e ajudar as pessoas, né? É isso aí. Não é isso? E ser feliz. É isso Né? aí, doutor. Tem que fazer uma atividade, escolher uma atividade que seja feliz. E que sempre contribua com o próximo. Transforme ou ajude de alguma forma as pessoas. Tá? Esse é o meu mantra de vida, né? Ajudar as pessoas e, no que for possível, sempre se doar. Como eu sou professor, então eu venho transformando vidas também através do ensino e sempre me doando para essas pessoas e para qualquer outra pessoa que precise de mim. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado por tudo. Foi um prazer participar aqui desse Agrocast, não é isso? O Agrocast. O Agrocast. Diogo que escolheu o nome. Foi? Foi. A gente estava numa dificuldade absurda, porque vários nomes registrados já, legais, e aí um dia eu no café da manhã lá em minha mãe, e Diogo, o que é que você tá aperreado, meu pai? Cabeça Você não apertada. acho o nome, Diogo.
Aí o Diogo falou assim, bote o Agrocast, porque não é qualquer podcast, isso aí. é O o Agrocast. Agrocast. É isso aí. Valeu, doutor, Muito muitíssimo obrigado. Parceiro, Obrigado, doutor. negócio fechado. Valeu!